gostaria que agora nós lêssemos essa passagem que encontra-se em Lucas capítulo 5. Esse mesmo episódio que nós vamos ler aqui está escrito nos 4 evangelhos. Nós vamos ter em Mateus, Marcos, Lucas e João o relato desse episódio. Porém, Lucas ele foi mais criterioso, ele foi mais detalhista com relação aos acontecimentos aqui. Então nós vamos estar lendo essa passagem em Lucas. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Eu vou continuar lendo aqui na tela para ler nessa versão aqui, tá? Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que nunca haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Até o versículo 11. Esse texto é muito conhecido, né? Nós sabemos que nos outros evangelhos outra parte fala que eles passaram a noite inteira pescando e nada conseguiram pescar. Mas no texto de Lucas, ele traz alguns detalhes que são muito interessantes. Na realidade, o que eu queria conversar nessa noite com vocês é como levar a mensagem a outros. Então, isso é uma pergunta que nós podemos nos fazer a nós mesmos. Muitos não sabem ainda como evangelizar outras pessoas, como ganhar vidas para Jesus. Nós temos um lema, e o nosso lema é paixão. Agora vamos dizer mais forte. Paixão por Jesus e compaixão pelos perdidos, tá? Tá ali, logo em cima. Paixão por Jesus e compaixão pelos perdidos. Então, para que nós possamos ter compaixão pelos perdidos, é preciso expressar não apenas com palavras, mas com atitudes. A principal atitude que expressa a compaixão pelo perdido ou por alguém que não conhece Jesus é falando de Jesus para ela. É dando a ela a oportunidade de ela também receber Jesus no coração, porque não tem nada melhor do que Jesus, amém? Jesus, ele nos amou tanto e ele ensinou aos discípulos que eles deveriam fazer a mesma coisa. É interessante que no texto, Jesus, ele usa essa simbologia do próprio trabalho de Pedro, Simão Pedro, de Tiago e João, que eram irmãos, e ele faz questão de mandá-los, depois do sermão ali na praia, uma multidão ali, diz Lucas, né? Essa parte não está escrita nos outros evangelhos, que havia ali uma multidão que o espremia. Então, depois desse sermão, Pedro já tinha vindo do mar, já tinha passado a noite pescando junto com outros pescadores, e chegaram e ouviram aquele sermão. Mas para Jesus não bastava simplesmente isso. Jesus queria fazer algo que deixaria-os perplexos.
Afinal de contas, eles sabiam que Jesus ele era um mestre, ele era um rabino, era alguém que atraía as multidões. E ele poderia ser apenas mais um, porque João Batista estava em evidência naquela época. João Batista ele pregava, as multidões estavam lá nos desertos, próximo ao Rio Jordão. Então ele não queria simplesmente que as pessoas vissem ele como alguém qualquer, mas como um mestre, como alguém a quem eles pudessem confiar. E aí o que acontece? Jesus, ele diz, depois do sermão, diz: Pedro, não chamando-o pelo nome, o texto não mostra, mas ele diz: olha, pega esses barcos aí, vai a alto mar agora e joga a rede. E Pedro diz: mas Senhor, nós já fizemos isso, não pescamos nada à noite. E ele disse: joga de novo essa rede. E ele diz: Pedro, sob a tua palavra eu lançarei a rede. E diz a Bíblia que quando ele lança a rede, imediatamente ele não consegue puxar ela, de tão pesada que ela estava. Irmãos, eles tinham passado a noite inteira pescando e nada tinha pescado. Então, naquele momento, viu-se um grande milagre, porque não era natural naquele horário haver uma pesca daquela qualidade. E diz a Bíblia que eles nunca haviam pescado tantos peixes de uma só vez. Eram tantos peixes que mandaram chamar os amigos em outros barcos para poder ajudar. E os 2 barcos vieram cheios, pesados, que quase eles naufragavam. Agora, o que eu quero dizer para vocês e falar é que, primeiro, pergunte para quem está do seu lado aí. Diga assim: como levar a mensagem a outros? Diga assim para você mesmo: como eu vou levar a mensagem para outros? Eu vou falar aqui de pontos bem interessantes que muitas pessoas se perguntam, muitas pessoas se indagam e até dão desculpas para não levar a palavra, para não pregar o evangelho, tá? Então, querido, Deus não salva o homem para que ele seja apenas um admirador do evangelho. É a primeira coisa que nós temos que aprender. Deus não salva ninguém para que ela seja apenas um admirador do evangelho. Apenas uma pessoa que vai aos cultos, apenas uma pessoa que participa das reuniões da igreja, que participa de uma célula, que é discipulado e que vai para os cultos de celebração e que vem para o Tadel. Deus não salvou você simplesmente para isso. Você precisa entender que o Senhor quer muito mais de nós. Todos nós, queridos, fomos chamados para sermos discípulos de Jesus e não simplesmente um membro de uma determinada igreja. Deus nos salva para sermos suas testemunhas, amém? Deus nos salvou para ser testemunhas dele. Eu já falei um pouco sobre ser testemunha. Agora, assim como Jesus fez com Pedro, nesse texto que nós lemos de Lucas, Jesus quer nos transformar e nos fazer também, queridos, pescadores de homens. Amém? Jesus mostra a grande pescaria. Jesus faz um milagre naquele momento. Pedro fica perplexo. Quando ele chega na praia, ele se curva diante de Jesus e diz: verdadeiramente, mestre, tu és o Senhor. Ele reconhece o senhorio de Jesus. E naquele momento Jesus diz: olha, Pedro, agora, a partir de agora, você não será mais um pescador qualquer. Você vai ser um pescador de homens. Jesus fez aquele milagre para mostrar a Pedro que ele tinha algo para a vida dele, que não era simplesmente seguir Jesus. Vocês estão entendendo? Não era simplesmente para ele ser um da multidão. Existiram tantos que estavam ali ouvindo, mas que eram apenas multidão. E havia alguns que Jesus olhou para eles e disse: eu quero que vocês sejam meus discípulos, mas não vão ser mais pescadores de homens. De peixes, mas vão ser pescadores de homens. Então, nós vamos logo entender que Jesus não quer ninguém parado na obra dele. Jesus não quer ninguém simplesmente seguindo ele. Jesus não quer simplesmente pessoas que cantam, ou que tocam, ou que pregam. Jesus quer pessoas que ganham almas, amém? Jesus quer pessoas que ganham almas. Eu achei engraçado hoje, porque eu estava na minha caixa de e-mail, olhando alguns e-mails, e eu vi uma mensagem assim: curso de pregadores. Eu disse:
curso de pregadores. Eu olhei assim, aí tinha uma, eu nem abri, tinha uma mensagem embaixo. Aprenda a fazer os melhores sermões. Eu digo, uau. Então tem pessoas que estão assim, irmãos, querendo ser os melhores pregadores, querendo ter os melhores sermões, mas não tem compromisso com Jesus. O compromisso não é de ganhar vidas e cuidar delas. É simplesmente de pregar, simplesmente de estar nos holofotes, simplesmente de aparecer. Nós não precisamos aparecer para ninguém. Nós precisamos apenas que o Senhor nos reconheça como seus filhos e como seus discípulos. Amém? Então, pescadores de homens são aqueles que, através da mensagem do Evangelho, ganham almas para Jesus, pescando-as para o reino de Deus. Amém? Mas será que temos obedecido a ordem de Jesus para sermos pescadores de homens? Veja só, por que não anunciamos a mensagem de Deus para outros? Por exemplo, família, vizinhos, amigos, principalmente no trabalho. Por que isso muitas vezes não acontece? Porque existem alguns tipos de desculpas que muitas pessoas dão. E eu vou falar algumas delas aqui. O primeiro tipo de desculpa que alguém pode dar: eu tenho vergonha. Eu, quando era adolescente, então eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Em um certo momento da minha adolescência. O que eu fazia? Eu comprei uma Bíblia pequena. Eu gostava de andar lá em Garanhuns, era muito frio quando eu morava lá. E aí, colocava debaixo do casaco. Ninguém via a minha Bíblia. Então, ia para os cultos, muitas vezes na casa dos irmãos, eram os cultos familiares. E aí, para andar nas ruas, porque os meus colegas iam ficar tirando onda, ou porque alguém ia saber que eu era crente, então eu escondia a Bíblia. Mesmo eles sabendo que eu era crente, mas eu tinha vergonha de andar com a Bíblia para que eles não ficassem abusando comigo. Então, algumas pessoas hoje em dia não fazem isso, mas têm vergonha de falar de Jesus. Nós vimos um testemunho aqui domingo de uma preciosa ovelha, que ela falou que um determinado tempo na vida dela, ela era, servia a Jesus, achava que servia a Jesus, congregava em uma determinada igreja, mas ia para os cultos dia de domingo, mas durante a semana ninguém sabia que ela era cristã. Ninguém sabia que ela servia a Jesus, ninguém sabia, porque ela não compartilhava Jesus com ninguém. Então isso daí, irmãos, é muito perigoso, porque quando nós estamos dessa forma, o inimigo, ele tem encontrado lugar na vida de muitas pessoas, trazendo frustrações, trazendo tristezas, trazendo desânimo, e aí as pessoas têm caído no engano do diabo. Então a primeira coisa é vergonha. Agora, se você puder ou anotar ou abrir, você veja aí Lucas capítulo 9, versículo 26. Se puder colocar aí bem rápido, Lucas. Lucas 9, 26. Jesus disse, querido, que aquele que se envergonhar dele, ou da sua palavra, olha o que acontece. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, nós vamos perceber aqui que aquele que se envergonha do Evangelho de Cristo, aquele que se nega a falar de Jesus porque tem vergonha do que vão pensar, do que vão dizer, o próprio Jesus declara que quando ele vier em glória, naquele dia, então ele se envergonhará daqueles que se envergonharam dele. Diga misericórdia. Romanos 1,16. A palavra, queridos, é o poder de Deus. Nós vamos ler esse versículo também aqui. E essa palavra que é o poder de Deus é para a salvação do homem. Isso é o que nós devemos anunciar. Vamos ver? Porque não me envergonho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, de todos os povos. Agora vamos ler bem forte comigo esse texto. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Amém? Diga assim, eu
não me envergonharei do Evangelho de Jesus. Amém. Só abrindo um parênteses aqui, um aviso que eu esqueci, porque a Erika avisou logo no início. Nós estamos pedindo para os irmãos, com muito carinho e amor, se guardarem aí para não usar o banheiro, tá? Eu acho que alguém deixou a torneira aberta domingo e a água foi embora toda. A caixa estava cheia, tinha chegado água. Quando a gente estava no encontro, a gente deixou tudo ligado. E hoje não tinha um pingo d'água. Então os banheiros estão sem água. Então eu acho que alguém esqueceu alguma torneira lá dentro. E nós fomos embora e infelizmente estamos sem água. E aí só Jesus, viu? Mas, então se aguente aí, irmãos. Aleluia. Outra coisa que as pessoas usam como desculpa, nós podemos identificar, é que eu sou impedido. Eu fico impedido de falar. Então, Atos 7, 54 ao 60, né, nós vamos ver aqui, esse texto de Atos, capítulo 7, versículo 54 ao 60. Aqui nós vamos ver uma história, que foi a história de Estevão, tá certo? E nós vamos ver o que aconteceu com Estevão, mesmo ele sendo impedido de pregar a palavra. Olha o que diz o texto. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém, queridos? Ainda esse é o 10? É porque não está ali em cima. Perdão, até o 60, né? Esse é o 60? Então vamos ler apenas esse agora. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Oi? Ok. Então, queridos, o que nós vamos ver aqui? Estevão, ele estava sendo preso porque ele estava fazendo o quê? Diga, pregando. Estevão, ele tinha convertido, ele tinha aceitado Jesus. E aí ele começou agora a pregar o evangelho. E houve uma grande perseguição àquela igreja primitiva, a igreja do primeiro século. E Pedro, ele quando foi preso, foi levado ao sinédrio para ser julgado. Ele começou a dar um grande sermão, explicando o reino de Deus, explicando desde o Antigo Testamento. E aí eles começaram a ouvir aquela palavra, ficaram perplexos. Mas quando ele chegou, que disse, na parte que ele disse que eles, aquele povo, crucificaram Jesus, que ele era inocente, ele era o Filho de Deus, e ele começou a proclamar o nome de Jesus. Então eles começaram agora a fechar os ouvidos, pegaram ele, jogaram para fora e começaram a apedrejá-lo. Irmãos, esse homem chamado Estevão, ele não desistiu de pregar o evangelho mesmo na hora da morte. Mesmo na hora mais difícil, na hora em que ele estava sendo julgado. E muitas pessoas, elas não pregam, sabe por quê? Porque o colega, ele vai ficar tirando onda. Porque o vizinho, ele vai ficar xingando. Tem pessoas que não falam de Jesus porque se sentem impedidos, porque vai ser perseguido no trabalho. Então nós vamos ter aqui um exemplo muito claro, que é o exemplo de Estevão, e nós precisamos estar atentos para que isso não seja uma desculpa que o diabo está colocando dentro de nós. Agora eu tenho alguns exemplos que eu coloquei aqui de impedimentos. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui de impedimento é alguém que diz assim, que ele é impedido porque ele não tem tempo.
Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim, mas eu já disse isso. Não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estar, né, falando, para estar levando a palavra, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que colocar isso, eu tenho que fazer isso. Então esse é o primeiro impedimento. Outro impedimento que alguém pode dizer é esse: não tenho dom. Eu não tenho dom para pregar, eu não tenho dom para falar de Jesus, eu não entendo nada da Bíblia. Esse é outro impedimento que as pessoas costumam, né, cair nessa cilada do diabo. Outra coisa, ela diz assim também: sou muito tímido. Aqui ninguém diz isso, amém? Aleluia. Eu sou muito tímido, eu não sei nem por onde começar. Eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha que alguém, né, fica achando engraçado o jeito que eu falo. Então tem pessoas que usam isso como impedimento. Outros também dizem assim: eu não sei falar bonito. Não, eu não sei falar como o meu líder de célula. Eu não sei falar como meu discipulador. Ah, eu não sei falar como pastor. Não, você não precisa, você precisa ser você. Você precisa ser simples como você é, como somos. Você acha que os apóstolos que Jesus chamou foram os fariseus que eram doutores da lei? Não. Ele chamou os humildes. Você viu aqui que ele pegou os pescadores e disse: vocês agora vão comigo. Irmãos, eles eram indoutos. Você sabe o que é uma pessoa indouta? É uma pessoa que não tem cultura e que é analfabeto. Foi essas pessoas que Jesus chamou. E tem pessoas que ficam se intimidando, ficam colocando impedimentos para fazer qualquer coisa, porque não tem uma boa leitura, porque não sabem falar direito, porque não compreendem muito bem as palavras da Bíblia. Isso são impedimentos que o diabo começa a colocar como barreiras. E nós precisamos romper essas barreiras como? Primeiro, lendo a palavra, conhecendo a Deus. Eu vou falar mais sobre isso na frente, tá? Outro impedimento: não tenho amigos do mundo. Meus amigos é tudo evangélicos, né? Meus amigos, eu só tenho amigo na célula, pastor. E aí eu sou impedido de... Queridos, isso daí é um impedimento. Agora, nós vimos aqui em primeiro lugar. Primeiro, vergonha, diga vergonha. Outra, desculpa. Somos impedidos, diga somos impedidos. Outra, desculpa. Não sabemos o que falar. Essa daí eu já ouvi muita gente dizer: mas eu vou falar o quê? Eu vou dizer o quê? Como que eu vou chegar para o meu colega? Eu vou dizer o que para ele, pelo amor de Deus, se eu não sei nada? Então, essa é uma outra desculpa, né, que muitas vezes nós usamos. Agora, Lucas 6, verso 45. Esse versículo é tremendo, irmãos. Esse versículo, deixa eu ler aqui. Lucas 6,45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, quando é que eu não sei falar? Quando é que eu não sei falar? Quando eu não tenho nada no meu coração. Porque quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu busco a Deus, eu oro, eu tenho intimidade com Deus, eu procuro ler a palavra, então eu vou enchendo o meu coração. Eu estava conversando ontem com alguém que havia se convertido, que se converteu no encontro, e eu estava dizendo o seguinte: eu digo, olha, quando a gente vai falar que a gente lê a Bíblia, que a gente tem orado, que a gente está com intimidade com Deus, quando a gente vai falar com alguém, o Espírito Santo, ele nos lembra. E realmente o que está escrito aqui é que diz que o homem bom tira o bom tesouro do seu coração. E a palavra de Deus é o melhor tesouro que nós temos. Então, se nós fizermos o que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é porque a palavra vai estar dentro de nós e não vamos pecar contra o Senhor. Nós não vamos estar nos negligenciando a palavra de Deus. Não vamos ter faltas de palavras, porque o próprio Espírito de Deus se encarrega de nos lembrar a palavra.
Amém? Os discípulos de Jesus, eles, queridos, eles também não sabiam. E é interessante isso. Agora, nós vamos ver então como levar essa mensagem às pessoas. Então eu falei 3 coisas aqui que são 3 desculpas, certo? São 3 desculpas. Quem lembra ainda? Somos impedidos e não sabemos o que falar, ok? Então, para falar de Deus, temos que estar cheio o nosso coração da presença dele. Então, nem todos aqueles que se dizem cristãos, queridos, eles estão cheios de Deus, por isso não tem o que falar. Se a pessoa diz que é crente, diz que é cristão, mas não está cheio de Deus, então realmente ele não tem o que falar. Ele só vai envergonhar o evangelho. Por isso que tem aquelas pessoas que a gente escuta falar assim: para ser crente feito fulano, eu não quero ser. Né? A gente escuta isso é uma vergonha. Por quê? Porque essas pessoas não têm o coração cheio de Deus, então elas não amam, então elas não praticam o que diz a palavra, elas fazem tudo o que é contrário e errado. Agora, eu quero falar também de 3 coisas aqui, como levar a mensagem às pessoas. Então, em primeiro lugar, diga prepare-se. Diga para o seu irmão, prepare-se. Essa é a primeira coisa, você tem que se preparar. Por quê, queridos? Os discípulos de Jesus, eles, quando começaram a seguir a Jesus, eles não começaram já a pregar. Você sabia disso? Eles foram ensinados. Então, houve uma preparação. Né? Eles não eram homens cultos, como eu falei aqui, mas eles ficaram 3 anos, no mínimo 3 anos e meio, ao lado de Jesus, para conhecer e entender sobre a sua palavra. Então, nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos também conhecer Jesus, né? Lendo e meditando na palavra de Deus para conhecer o seu caráter e a sua vontade. Quem está entendendo? Estou achando assim um negócio tão, né? As pessoas estão dispersas. Então, para você conhecer, você precisa realmente ler a palavra. Tem algumas pessoas que têm dificuldade com leitura, né? Nós sabemos disso. Então, inclusive, né, quem tiver algum tipo de dificuldade assim, pode procurar a Érica, que a Érica tem aí uns áudios, uma Bíblia em áudio, né? E aí ela pode passar para alguns que não tenham uma boa leitura ou não saibam ler. Então, ela realmente tem uma Bíblia muito legal de áudio. Então, irmãos, nós precisamos ouvir, ler, orar, conhecer a Deus, encher o nosso coração da palavra de Deus, e aí nós vamos ter ousadia. Em segundo lugar, não seja inconveniente. Nós já tivemos casos aqui na própria igreja, de pessoas que deixaram de vir para a igreja por causa de pessoas inconvenientes. De que forma inconveniente? Eu vou falar um pouco sobre isso, né? A inconveniência da falta de sabedoria. Tipo, colocar pressão demais na pessoa, né? Ficar no pé demais da pessoa. Então tem coisas, irmãos, que nós precisamos, né, ter cuidado para não perder. Nosso lema é ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem delas, né? Então, esse cuidar bem delas não significa que você vai estar o tempo inteiro no pé da pessoa, o tempo inteiro na casa da pessoa, o tempo inteiro ligando para a pessoa. Não. Você tem que realmente também dar espaço para a pessoa respirar. Nós estamos falando aqui para grandes líderes de célula, amém? Então, aqueles que ainda não são, vão ser. Então, estão aprendendo aí como nós devemos se comportar no que se diz respeito a cuidar bem de cada pessoa. Então, cuidar bem não significa estar o tempo inteiro, né, querer dominar o discípulo, querer dizer o que o discípulo tem que fazer, o que não tem que fazer. Isso não é bíblico, não é dessa forma. Um bom discipulador, um bom líder de célula é aquele que dá ela... Faltou a palavra. Que dá ela... Não. Vocês querem adivinhar agora a palavra. Alternativas. O bom discipulador, o bom líder dá alternativa. Ele não diz o que o liderado tem que fazer.
Ele não diz, olha, você tem que fazer assim e assado. De jeito nenhum. Alguém chega para mim e diz, pastor, eu estou com um problema no meu casamento, meu marido fez isso, 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 ou minha esposa fez isso, isso. Eu devo me separar? E às vezes o negócio é tão grave, é tão sério, que a carne dá vontade de dizer, você tem realmente. Mas só que a Bíblia não diz isso. Então o que é que a gente ensina? Olha, querido, querida, a Bíblia diz assim, ó. Deus odeia o divórcio, mas também Jesus diz, quando no caso de adultério, por causa da dureza do coração, então aí a pessoa está livre para pedir o divórcio. Mas, o que que nós, aí eu digo, né? O que que eu digo para você? Eu não digo que se separe nem que não se separe, eu digo que você ore. Ore e busque o direcionamento de Deus para ter paz no coração. Sabe o que acontece? Muitas vezes quando a gente diz para o discípulo, faça assim, principalmente em casos difíceis, em casos de decisões, é que quando é lá na frente, ela se arrepende da decisão tomada, e aí foi o pastor. A culpa foi dele. E a outra pessoa fica com raiva. Então eu já vi casos em outro lugar que eu estive, em outra igreja, quando eu ainda não era pastor. Então, uma certa pessoa pediu um conselho ao pastor sobre casar. Ela ia casar e o pastor disse para ela o seguinte, olhe filha, não, foi para o rapaz. Disse, olha, na minha opinião, você não deveria casar com essa moça. Porque ela tem demonstrado assim algumas coisas que no casamento vai ser muito difícil vocês viver. E aí o que aconteceu? A pessoa ouviu o conselho e disse, está certo, pastor, tudo bem. Então, o senhor tem razão. Quando saiu de lá, sabe o que foi que ele fez? A primeira coisa, o pastor disse que a gente não deve casar não, porque você é problemático. Irmãos, isso foi um problema tão grande naquela igreja. Sério, nessa época saiu umas 10 a 15 pessoas de uma vez por causa desse problema, porque aquele casal ali começou a incitar a ira de outros irmãos contra o pastor da igreja. Então, dentro da célula, dentro do discipulado, tem que ter muito cuidado. Nós temos que realmente, em primeiro lugar, estar preparados com a palavra, porque quem vai discipular tem que estar conhecendo a palavra. Não pode discipular pelo que acha e pelo que pensa, não. Não vou dizer, olha, porque minha avó ensinou essa mandinga aqui, então, irmãos, pelo amor de Deus, né? Não pode. Eu soube de um caso de uma pessoa que chamaram, uma pessoa tinha se demoniado numa casa. Isso não foi aqui, foi lá em Garanhuns. Eu fiquei sabendo de uma história. E que aí mandaram chamar uns irmãos para orar. E aí também não tem nada a ver com CCA, tá certo? Então aí esses irmãos foram orar e chegaram lá e começaram a tentar expulsar o demônio e não conseguiram. Aí mandaram trazer uma toalha molhada para botar na barriga, porque viram no... Misericórdia. Então, aí a gente vê o quê? Um despreparo. Pessoas que não conhecem a palavra e que não sabem que a autoridade está no nome de Jesus e que nós fomos outorgados pelo próprio Jesus para ter essa autoridade. Então é preciso estar preparado, né? E saber agora, em certas coisas temos que ter cuidado para não ser inconveniente. Tá certo, irmãos? Cuidado com a inconveniência. Olha o que diz Colossenses capítulo 4, versículo 5 e o versículo 6. Colossenses 4, 5 e 6. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E eu coloquei aqui outro texto que está em 2 Timóteo 4. Mas eu não vou ler esse texto agora não. Deixa eu voltar aqui. Então vamos ver o que diz esse texto aqui que nós lemos. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser o quê? Diga, agradável. Ela também tem que ser temperada com sal, não é com sal do seu saleiro. O sal que aqui está falando é a palavra de Deus, tá certo? Então a palavra tem que ser agradável, temperada com a palavra realmente de Deus, para que nós saibamos como nos convém responder a cada um.
Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que quando nós vamos responder a uma questão de um discípulo, de uma célula, de alguém que está visitando a célula e está com um problema de relacionamento ou problema na família, eu não posso responder baseado no exemplo daquela outra pessoa, a não ser que aquele exemplo realmente foi um exemplo baseado na palavra. Então temos que ter muito cuidado na hora de ensinar a palavra, tá certo? Tem pessoas que assistem programas de televisão, aí vê que um pastor botou um copo com água e ungiu o copo com água e mandou a outra pessoa tomar para que ela foi curada. Então aí, vem, não, tome um copo com água também porque o pastor da televisão fez isso. Então a Bíblia não está dizendo isso. Existem casos e casos. E, olha, eu não estou dizendo que é errado, tá, irmãos? Não estou dizendo que é errado. Não estou aqui querendo dizer que esses pastores estão errados, não. Eu estou dizendo que a Bíblia não fala isso. Mas existem direcionamentos que Deus dá, muitas vezes, que é realmente um direcionamento de Deus para que se faça algo. Como também, no Antigo Testamento, Deus fez com que Eliseu tivesse uma atitude de doido. O machado dos profetas tinha caído no rio, e esse machado era emprestado. E aí chamaram Eliseu, que era o líder dos profetas, e Eliseu manda com que corte um galho de árvore, joga no rio e o machado flutuou. Então, assim, isso não significa que agora, se cair uma aliança na piscina, manda para cortar um galhinho que a aliança vai subir. São direcionamentos para aquele tempo, para aquele dia, para aquela hora. Então, conforme o Espírito Santo direcional. Vocês estão entendendo? Então, por isso que tem que ter sabedoria na palavra. Não pode ser baseado em algum exemplo de que você viu, que você assistiu, que você ouviu dizer. Então, cuidado quando nós formos ensinar as pessoas. Então, nós temos que ter paz com todas as pessoas e não torná-las nossas inimigas. Tem pessoas que são tão inconvenientes, que aí ela torna a pessoa inimiga dela. Você sabe aquele vendedor de marketing multinível? Que um dia um colega meu disse assim: pastor, eu fiquei tão traumatizado com esse negócio de marketing multinível, que quando eu vi um colega meu um dia, eu corri porque todas as vezes que ele me encontrava, ele disse: olha, vamos para aquela reunião, vamos para essa reunião, você tem que entrar nesse projeto. E aí o cara ficou tão traumatizado, às vezes perde a amizade por causa da inconveniência. Às vezes é a pessoa que fica insistindo com o outro, toda vez que encontra, é uma insistência, olha, você, às vezes a pessoa até uma boa intenção, levá-lo para a célula, levar para a igreja, mas tem pessoas que são resistentes e que elas ficam com raiva. Então o que é que você tem que fazer? Orar por elas. Você coloca ela como Natanael seu. Nós vamos lançar o projeto Natanael domingo. Você lança a palavra no reino espiritual sobre a vida dele. Senhor, eu queria que o Senhor me desse essa vida para que eu ganhasse ela para o Senhor. E aí você fica orando, amando essa pessoa, chama para uma comunhão, chama para um churrasco, tá? E aí você vai ganhar o coração primeiro dessa pessoa, para depois ganhar ela para Jesus. Tem pessoas que colocam o carro na frente dos bois, e aí o que acontece? A pessoa fica com raiva dela, não quer mais nem saber, bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Facebook, não quer mais nem ouvir falar. Ah, fulano é chato demais, agora depois que virou crente, é uma pulga. Então não podemos correr esse risco, de deixar com que as pessoas fiquem com raiva de nós. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. O apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte: Timóteo, prega a palavra, insiste a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Então, tem pessoas que nós vamos ter muita paciência. Até muito, eu vi o caso aqui de alguns irmãos que converteram, como Naelson, que passou assim tanto tempo, mas que houve-se uma paciência, o caso de Riels, que entregou a vida, ele falou, 1 ano, tá ali atrás, 1 ano já que a esposa tinha entregado a vida a Jesus, mas, por causa da sabedoria dos irmãos, do amor dos irmãos, do companheirismo dos irmãos, sem insistir, sem forçar,
Então ele decidiu entregar a vida a Jesus. E tantos outros, né, que são assim. Então nós devemos ter essa sabedoria para não afastar as pessoas de nós, tá certo? E principalmente da célula. Outra atitude errada é achar que as pessoas estão sendo evangelizadas e tem que aceitar Jesus, né? Eu vou evangelizar tal pessoa, ela tem que aceitar Jesus hoje. E assim, não é assim, queridos. É o Espírito Santo que ministra ao coração. Você pode até plantar a semente, mas aí o tempo dela germinar, né? O tempo que ela germinar, ela vai entender que ela precisa aceitar Jesus. Então, quem convence o pecador do seu pecado, diga, é o Espírito Santo. Não é nós, querido. Quem vai convencer é o Espírito Santo, né? Então, a nossa tarefa é anunciar a pessoa que ela deve aceitar por vontade própria. João 16:8. Coloca na tela aí, João 16:8, por favor. E quando ele vier, coloca o versículo anterior, por favor. Depois coloca esse. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, isso era Jesus falando aos discípulos, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei, que foi o Espírito Santo. Agora, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Diga o Espírito Santo. Por isso que nós temos que ganhar a pessoa primeiro no reino espiritual, depois nós ganhamos ela para nós, e depois é que nós ganhamos ela para Jesus. Amém? Terceiro e último lugar. Vamos repetir aqui como levar a mensagem às pessoas. Primeiro, diga, prepare-se. Segundo, é o quê? Não seja. Terceiro, aproveitar as oportunidades. Colossenses capítulo 4, versículo 2 ao 4. Diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Deus, querido, abre portas, cria oportunidades e situações para falarmos do seu amor. E nós não podemos desperdiçá-las. Essas oportunidades, elas podem surgir no trabalho, podem surgir na escola, na faculdade, na família, né? Passeando. A gente tem um exemplo aqui, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, foi de Bruna, que o pessoal conheceu ela lá no parque, não sei se foi ela, foi... Sim, teve uma comunhão lá no parque, o pessoal conheceu ela, e aí ela começou a frequentar a célula e depois entregou a vida a Jesus aqui na igreja. Então, assim, são as oportunidades que precisam ser aproveitadas, né? Eu estava ouvindo também Anderson contar de um rapaz que fez o encontro agora, domingo, chegou do encontro domingo e ele foi impactado, e aí no trabalho, ele estava no trabalho, um colega dele chegou lá para conversar com ele, era uma pessoa da vida antiga, um amigo da vida antiga dele, né? E aí que eles costumavam, né, sempre, né, estar juntos, fumavam baseado, tal. Aí esse colega chegou lá para chamar ele para ir para a vida antiga de novo. E aí ele disse: não, agora não faço mais isso não. E aí começou a falar de Jesus para esse colega. Aí Anderson chegou lá. Aí quando Anderson chegou lá, que aí o rapaz apresentou Anderson e Anderson também começou a conversar, o cara começou a chorar. Ah, eu preciso também. Eu preciso dessa célula. Eu quero ir para esse encontro também, irmãos. A Bíblia diz que a geração está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Isso é aproveitar as oportunidades. Então, o seu testemunho, quando você está preparado, quando você não é também inconveniente, mas você sabe usar o tempo certo, a hora certa e a oportunidade que Deus dá, então o seu testemunho vai fazer com que outras pessoas queiram Jesus, porque Jesus é o melhor que nós podemos ter, queridos.
Então, nós não estamos aqui vendendo uma mercadoria. Nós não estamos aqui forçando ninguém a ser um religioso. Pelo contrário, nós estamos ensinando o maior amor que já foi dado à humanidade, que foi o amor de Jesus, né? E levando realmente as famílias a serem curadas, restauradas, transformadas. E isso não tem realmente preço, né? Não tem realmente preço. Então é preciso oração, sensibilidade para agirmos no momento certo. Amém? E aí não vamos ser inconvenientes, nós não vamos desperdiçar nenhuma oportunidade. Então vamos repetir essas 3 coisas que é necessário para a gente levar a mensagem às pessoas. Primeiro, prepare-se. Diga para quem está ao seu lado, prepare-se. Diga para ela também assim. A segunda coisa, não seja inconveniente. E a terceira, aproveite as oportunidades. Amém, queridos? Então, Jesus ama a sua vida. Jesus tem um projeto lindo para você. Mas entenda que assim como Ele chamou Pedro, Tiago, João, os discípulos, para que eles seguissem Ele, disse: agora vocês não vão ser mais pessoas comuns, vocês agora vão pescar almas, vocês vão ganhar vidas. É assim que Jesus quer que nós sejamos para Ele também. Não basta ser crente, não basta vir para a igreja, não basta dizer que é cristão, não basta simplesmente colocar uma Bíblia debaixo do braço, não basta apenas isso. Nós temos que levar a palavra para as pessoas. E temos que aplicar esses princípios no nosso dia a dia, na nossa família, casa, onde nós estivermos. Falar de Jesus. Não é falar de religião, porque religião não vai levar ninguém para o céu. Não vai mesmo. Religião nunca fez bem a ninguém. Sabia disso? Pelo contrário, a religião divide as pessoas, a religião leva as pessoas a ficar intrigadas umas das outras, a religião leva as pessoas a ficar, leva as pessoas a entrarem em guerra. Por que o Estado Islâmico hoje é o maior perigo hoje para as nações? Por causa da religião. Porque eles pregam uma religião de um Deus carrasco. Então nós não queremos que a nossa vida com Cristo seja uma vida de religiosidade, onde se o outro não for crente, eu não posso ser amigo dele. Se o outro não puder vir para a igreja, eu fico com raiva dele. Isso não, irmãos, de forma alguma. O amor que nós devemos pregar para as pessoas tem que ser o amor incondicional. Amém? Que não importa o que elas vão pensar, não importa o que elas vão falar, não importa como elas vão nos interpretar, eu vou continuar amando ela porque Jesus ama, então eu também tenho que amar. E glória a Deus e aleluia. Amém? Vamos estar encerrando agora. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos estar orando. Eu queria avisar para os líderes de célula que nós não temos hoje a folha da célula, mas eu vou mandar pelo WhatsApp no grupo dos líderes a visão e os avisos, tá? Porque não tinha, como a gente estava no encontro com Deus e levamos tudo que era de material de expediente para lá, e aí quando trouxemos domingo, não levei para casa ainda o material, não levamos o material, e aí não tive folhas para imprimir. Mas aí amanhã eu estarei mandando pelo WhatsApp. A facilitação da célula não haverá. O que vai acontecer vai ser os testemunhos dos encontristas dentro da célula, tá? Então eu quero encorajar vocês a levarem amigos, visitantes para a célula, para ele ouvir o seu testemunho, você que estava no encontro, ou o testemunho do seu discípulo que estava lá no encontro e que Deus fez realmente coisas maravilhosas na vida dele, tá certo? Então a palavra da célula essa semana será totalmente voltada para os testemunhos. E aí vocês podem compartilhar à vontade das experiências que tiveram no encontro. Lembrando que cuidado para não falar demais aquilo que não deve falar, né? Os que foram para o encontro sabem do que eu estou falando. Então, em nome de Jesus, cuidado aí com a sua língua para não, né, acabar com o encontro da outra pessoa que vai para o encontro em novembro. Amém? Glória a Deus. Vamos estar encerrando, orando. Pegue na mão de quem está do seu lado aí. Vamos juntar os dois lados. Glória a Deus. Quantos
são pescadores de almas aqui? Diga assim para o Senhor Jesus, diga: eu me comprometo com o meu Senhor de ganhar almas para Jesus e cuidar bem delas. Diga: Caruaru nunca mais será a mesma. Diga: porque eu vou ganhar essa cidade para a honra e a glória do nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E o inferno que se prepare, porque nós vamos saquear com força. Aleluia! Vamos povoar o reino do Filho do amor do Pai. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite, Pai, por mais um Tadel tão maravilhoso, por esses irmãos tão preciosos que estiveram aqui. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre cada pessoa. Senhor, nós profetizamos aqui um tempo de crescimento, de qualidade, Senhor. Um tempo de crescimento na intimidade com o Senhor, de aprendizado, Senhor, da palavra. Eu declaro no nome de Jesus, homens e mulheres maduros, Senhor, conhecedores da palavra, conhecedores, Senhor, daquilo que o Senhor deixou para nós, Senhor, que foi a tua palavra, que eles possam crescer cada vez mais em graça, no conhecimento do Senhor, no amor pelos perdidos, no amor ao próximo, que eles possam cada vez mais, Senhor, entender o chamado, e cada dia, Senhor, eles possam colocar em prática esse chamado, levando a palavra, aproveitando as oportunidades com sabedoria, em nome de Jesus. Nós abençoamos agora cada um desses irmãos aqui, cada família representada. Abençoa os lares, Senhor. Abençoa os relacionamentos, os casamentos. Senhor, abençoa cada casa. Nos dá um restante de semana de vitória. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus. Todos dizem amém. Mais uma vez, aplauda ao Senhor. Aleluia.